Nós temos aqui a participação ao vivo aqui do senador Sérgio Souza. Ele sempre participa com a gente na terça-feira, mas nós tivemos aí a terça-feira de carnaval, né? Mas o senador está trabalhando e aí a gente decidiu fazer a participação aqui especial do senador nessa sexta-feira para trazer informações. Até nós entramos em contato ontem com o senador, porque uma sugestão de pauta que a gente recebeu aqui da região foi essa questão dos menores infratores, né? E a comunidade daqui da região Vale do Ivaí tem conhecimento da luta do senador Sérgio Souza para debater essa questão, para resolver essa questão dos menores infratores. Algum tipo de providência tem que ser tomada. E esse é um dos temas que a gente debate no dia de hoje. Senador Sérgio Souza, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Mas, senador, essa questão de menores infratores é uma preocupação da comunidade, mas é uma preocupação também do Congresso Nacional, né? Olha, cada vez mais nós vemos que a criminalidade aumenta no país, né? Aumenta no interior, aumenta na zona rural, aumenta nos grandes centros, e a gente vê que normalmente ou geralmente tem um menor envolvido em crimes graves. E a sociedade não pode mais esperar por uma solução se vamos diminuir ou aumentar a maioridade penal. Está no momento de nós discutirmos isso um pouco com mais seriedade, porque há uma sensação, Berimbau, de impunibilidade, né? Uma sensação de que, se você é menor, você pode cometer um crime, que você não vai preso, que você não vai ter lhe aplicado uma pena. E isso faz com que organizações criminosas, com que pessoas bandidas, utilizem o menor para o cometimento de crime, e aí vem cada vez mais aumentando a participação de menores em crimes graves. Agora, senador, o assunto é bastante polêmico, até quando a gente comentou aqui no dia de ontem que o senador falaria hoje sobre essa questão do menor infrator, nós recebemos aqui várias pessoas comentando. A pergunta para o senador, que tipo de providência pode ser tomada, outros já contrários a essa questão da maioridade penal, dizendo que o pecado pode ser do poder público, tem que investir mais em educação. Então, realmente, existe... É muito polêmico o assunto e bastante complexo, né? Rimbal, eu realmente acho que a educação, ela é a base da pirâmide, né? Se você não cuidar bem da educação, você não vai ter uma sociedade realmente que respeite o próximo e que saiba conviver em sociedade, né? Pessoas que hoje nós temos um aglomeramento de quase 95% da população brasileira em zonas urbanas, então o convívio desses quase 200 milhões de pessoas não é fácil, né? Para isso, eu sugeri ao Congresso Nacional o ano passado, o projeto 02 de 2012, que é a criação das disciplinas de ética, moral e cidadania, nós chamamos de moral e cívica, né? No currículo escolar, para nós formarmos cidadãos mais preparados para o convívio em sociedade. E além disso, para resolver essa questão da participação do menor em crimes graves, eu apresentei um projeto no ano passado, é o 190 de 2012. Eu até brinquei, né? Coincidentemente, levou o número, que é o número da Polícia Militar, né? O 190. Esse projeto, nós estamos sugerindo uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para que o adolescente, quando praticar crimes graves e for reincidente, crimes graves que eu digo é homicídio, é estupro, é latrocínio, crimes graves, crimes bárbaros, e for reincidente, ele vai responder pelo Código Penal e não mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a pena aplicada a ele não vai ser aquela pena que é de socioeducativa, que chega ao máximo de 3 anos, que é a pena do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ele vai ser aplicada uma pena de homicídio de 12 anos, por exemplo, que é o do Código Penal. Só que ele vai cumprir a pena no estabelecimento adequado, ou seja, lá no estabelecimento que é socioeducacional, até ele completar
os 18 anos. Depois que ele completar os 18 anos, ele vai para a cadeia normal, para a cadeia comum, como qualquer outro cidadão. Nós queremos acabar com essa sensação de impunidade. Essa sensação de que se você é menor, você não precisa se preocupar porque você não vai preso. Eu vi esses dias, e fiz inclusive um pronunciamento no Senado sobre o assunto, um caso em Brasília, onde uma cidadã, uma senhora de 40 anos, empresária, foi assaltada por 3 bandidos que queriam somente as rodas do carro, ao custo de R$160. Era esse o valor que eles iam ganhar pela venda das rodas. Sequestraram a empresária, levaram para o meio do mato, estupraram essa cidadã. Depois de hora de ir embora, pegaram as rodas, falaram, olha, ela vai nos reconhecer, então vamos matá-la. Deram dezenas de facadas na mulher. A mulher não morreu, aí eles ainda atearam fogo na mulher e no carro. Você imagina, olha o tamanho da barbaridade. E aí, a hora que descobriram e prenderam esses bandidos, aí disseram, não, quem tomou a iniciativa foi o menor. Foi o menor que tomou a iniciativa, foi dele a ideia, não sei o quê. Lógico, uma mentira absoluta. Na verdade, o menor foi utilizado para se salvar ou salvaguardar esses bandidos caso eles fossem presos. Mas, na verdade, ali naquele caso, os 3 foram presos, inclusive o menor, mas o menor, o que vai acontecer com ele? Vai ficar alguns meses nesse estabelecimento, apropriado à sua idade, depois vai sair, com 18 anos, terá sua ficha limpa, como se nunca tivesse praticado nenhum crime. Nós temos que repensar, Berimbau, a forma da aplicação das penas no Brasil, e eu acho que um cidadão que tem 15, 16, 17 anos, ele tem consciência sim do que está fazendo. Se o crime for grave, for bárbaro, ele tem que responder na forma do Código Penal. Lógico, até completar os 18 anos, ele fica no estabelecimento apropriado e depois dos 18 anos ele vai para a penitenciária como todo aquele outro bandido deve ir. Agora, senador, aí no Congresso Nacional, em que pé que está a tramitação desse projeto? Como é que está? O senador tem conversado com outros senadores, tem percebido mais ou menos qual que é a intenção deles? Está fácil de tocar isso aí para frente, senador? Não, ele já foi distribuído para a relatoria. O relator é o senador Eduardo Suplicy, do estado de São Paulo. Eu falei com ele na semana retrasada, não, na semana passada falei com ele. Ele é o relator na Comissão de Direitos Humanos e, passado na Comissão de Direitos Humanos, ele vai à Comissão de Constituição e Justiça, onde terá a votação terminativa. E, após, vai à Câmara dos Deputados para que seja também analisado na Câmara dos Deputados. Eu falei ao senador Eduardo Suplicy na semana passada, vamos tomar uma iniciativa, vamos fazer algo. Se não está pronto o seu relatório, se o seu relatório ainda não está adequado, se o tema é polêmico, vamos convocar uma audiência pública, vamos chamar a sociedade para sentar numa audiência pública dentro do Senado Federal, chamar o Ministério Público, chamar o governo, chamar todos para sentarmos à mesma mesa e discutirmos o tema, porque o que não podemos é ficar do jeito que estamos. Não dá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já é adulto. Ele é de 1990, ele tem 23 anos, o ECA. Ele já é adulto. Então nós temos que realmente, está na hora de nós darmos uma repensada, porque a criança e o adolescente da década de 80 é muito diferente da criança e do adolescente hoje. O convívio em sociedade nos anos 80, nos anos 70, era muito diferente do convívio de hoje. Nós tínhamos temor referencial aos nossos pais, aos mais velhos, às pessoas adultas, às crianças, os adolescentes. Hoje não. Hoje há um ligeiro enfrentamento, né? A criança, o adolescente tem tantos direitos, e eu também acho que merecem ter. No entanto, alguns se prevalecem disso e dizem, olha, eu estou vestido do manto da impunibilidade, eu posso cometer todos os crimes e as barbaridades que a mim ninguém atinge. Não é por aí, né? Temos que repensar isso tudo.
Senador, esse é um assunto que interessa muito ao Brasil e interessa também muito aqui a nossa região. Queria só pedir para o senador, conforme aí a gente for tendo os passos aí desse projeto, vai mantendo aqui a gente informado. Se o senador tiver mais alguma observação sobre esse tema, pode ficar à disposição. Berimbau, eu tenho atuado no Congresso Nacional de maneira sistêmica, onde as minhas ações, elas são interligadas. Não é à toa que um projeto de lei que você cria as disciplinas de ética, de moral, de cidadania dentro do currículo escolar, e depois um outro projeto que nós venhamos a dar um novo tratamento, um tratamento diferenciado aos adolescentes que cometem crimes graves. Isso tem uma sequência assim. Talvez com um projeto como esse, nós tenhamos no futuro uma sociedade mais preparada, mais organizada, mais respeitada. Ou seja, né, talvez nós tenhamos aí uma sociedade de primeiro mundo, porque se nós queremos ser um país de primeiro mundo, nós precisamos de uma sociedade de primeiro mundo. Enquanto não formos isso, nós precisamos de leis que venham assim a repreender, a dar um tratamento diferenciado a menores que cometem esses crimes graves. No mais, eu deixo um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, dizendo que já estamos de volta no Senado Federal desde a semana passada, no trabalho, e este ano teremos grandes votações importantes, aquelas que envolvem interesses do Paraná, dos municípios do Paraná, como a questão dos royalties do petróleo. A gente volta aí na próxima semana para falar um pouco sobre isso, que é uma proposta de emenda constitucional que eu sugeri ao Congresso Nacional para nós darmos uma solução para os vetos e votarmos os vetos dos royalties do petróleo, quer dizer, mais dinheiro nos caixas das prefeituras e aí mais investimentos em favor da população de todo o nosso país, do nosso estado do Paraná, do nosso Vale do Ivaí. Um abraço a você, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nova Era. Um abraço, obrigado aqui pela honra da entrevista. Tá aí o senador Sérgio Souza participando com a gente, né? Como eu disse, ele participa sempre na terça-feira, mas terça-feira foi terça-feira de carnaval, a Rádio Nova Era também teve uma programação especial, e aí o senador participando com a gente nessa sexta-feira, com um tema importantíssimo, debatendo um assunto importante e que chama a atenção aqui de toda a nossa região. Você quer saber mais detalhes? Ouça o nosso informativo Nova Era.